quando eu comecei minha pós-graduação, eu não pretendia atender casais. Meu foco eram famílias, né? Eu tinha já feito estágio de terapia sistêmica, já tinha tido a experiência de trabalhar com algumas famílias, né? Já tinha atendido alguns casais dentro do processo de terapia familiar, enfim, né? Dentro do processo da terapia familiar, que às vezes acaba evoluindo, como a gente fala, para uma terapia de casal. A gente começa focando na família e depois acaba ficando com o casal. E o meu foco inicial, quando eu comecei a fazer a pós-graduação, eram as famílias, justamente. Mas ao longo do tempo, né, eu fui tendo mais experiência com os casais, eu fui estudando mais sobre relacionamentos, eu fui gostando de trabalhar com as demandas de relacionamento, né, eu fui recebendo muitas pessoas individualmente com término de relacionamento, passando por relações difíceis, tendo dúvidas se queriam estar junto no relacionamento ou não, ou até mesmo, às vezes, questões que elas buscavam por uma questão de ansiedade, e aí a gente ia descobrir que tinha uma questão do relacionamento acontecendo, né? Então, eu fui me apaixonando por essa área dos relacionamentos, e junto com isso eu fui atendendo casais, tendo as minhas primeiras experiências. Eu lembro que a primeira vez que eu atendi um casal, eu saí muito indignada da sala, porque eu não dei conta de fazer em 1 hora, e começaram a bater na porta que eu tinha que terminar o atendimento, porque eu estava, né, na instituição, enfim. Terminei aquela sessão de um jeito que eu achei péssima, achei horrível. Eu saí me sentindo, assim, a pior terapeuta e muito indignada com o casal. Assim, eu lembro de chegar na supervisão e chegar meio que xingando o casal, assim, porque eu fazia isso e eles faziam aquilo. Sabe aquela coisa do desenhei toda a sessão na minha cabeça e aí quando chegou na hora aconteceu tudo diferente? Isso é super comum quando a gente atende casais, né? A coisa do não se preocupe, nada está sob controle, assim. Então, às vezes, a gente chega com tudo desenhadinho e as coisas acontecem de outro jeito. E no início isso me incomodava muito, né? Essa sensação de que eu não tinha controle do atendimento. Quando a gente começa a atender os casais, né, no início a gente tem essa sensação. Mas com o tempo, quando a gente vai amadurecendo, obviamente, como terapeuta de casal, e também com o tempo, quando o vínculo com o casal vai se construindo, quando tu percebe que tu consegue sim criar um vínculo com duas pessoas, que tu consegue sim estar ali, né, vinculada a uma relação e não somente a uma das pessoas, né, o processo vai ficando mais fluido, mais tranquilo, e a gente como terapeuta também vai se sentindo mais segura. E ao mesmo tempo é muito lindo, eu nunca vou esquecer a primeira vez atendendo esse casal, que eu tinha atendido a primeira vez e saído indignada. Mas a primeira vez que esse casal, durante uma sessão, parou de olhar pra mim, olhou um pro outro e começaram a dialogar de uma forma tão tranquila, assim, óbvio, falando coisas difíceis, falando coisas que poderiam magoar, enfim, falando verdades, expondo a sua vulnerabilidade ali um pro outro. Mas foi um momento em que eu percebi que a minha presença ali, ela era secundária, digamos assim, né? Eu estava ali literalmente para facilitar o processo deles, para ajudá-los a expor a vulnerabilidade um para o outro e a lidar com isso. Mas não era o meu papel definir o destino deles, definir a vida deles, né? Ou dar a resposta certa que iria levá-los para o caminho correto na terapia. Quando eu consegui entender isso, quando eu consegui entender que o meu papel como terapeuta de casal é ajudar os casais a descobrirem qual é a sua verdade, digamos assim, né? Por mais que não existam verdades absolutas, mas conseguir ajudar o casal a entender o que eles estão buscando, independente do que eu estudei, independente do que eu imagino, independente do que eu vivo, foi muito bonito, não tem muito o que falar, assim, é muito libertador a gente se perceber nesse lugar. E aí, a partir disso, a partir desse momento é que eu decidi, de fato, aprofundar os meus estudos em terapia de casal e começar a trabalhar somente com casais, né? Deixei de trabalhar com famílias quando eu percebi que realmente o que eu queria era focar na área dos relacionamentos e comecei a trabalhar somente com casais.